Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente junto com todos para falar acerca da Palavra de Deus. Estamos nesse quarto trimestre de 2021 tratando sobre um assunto muito importante, que são as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Desta feita para falar sobre a lição de número 11, que tem por título O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Mas antes de começarmos a aula, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para que se inscreva, ative o sininho das notificações, faça seus comentários, deixe o seu like. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a propagação do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta, que é o canal que eu uso, para divulgar a mensagem do Evangelho, e vai estar sendo notificado também de todas as novidades que vêm sendo postadas no canal. Como de praxe, eu irei colocar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com a Bíblia Sagrada em mãos para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Sem dúvida, será de muito valor para o seu aprendizado. Venha comigo para mais uma aula. Será muito proveitoso para a glória de Deus. Como eu disse, o título da lição é O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O texto áureo está em 1 Timóteo 4,16, que fala: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A verdade prática nos diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos traz algumas informações importantes. Por exemplo, na segunda, os princípios elementares da sã doutrina. Na terça, os males das facções na igreja. Na quarta, a desobediência à sã doutrina. Na quinta, a disciplina na igreja. Na sexta, os limites da liberdade cristã. E no sábado, o fundamento da igreja. Como leitura bíblica em classe, temos os textos de 1 e 2 Timóteo, que serão a base da nossa reflexão. Começando por 1 Timóteo 6, que nos diz: Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 2 Timóteo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os hinos sugeridos são os 306, 322 e 505 da harpa cristã. O objetivo geral é asseverar o zelo pela sã doutrina. E os objetivos específicos são conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária e apresentar a Igreja como a guardiã da sã doutrina. Então vamos nos debruçar sobre esses objetivos. Falando da introdução, o autor traz para nós algumas perguntas, que são as seguintes. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina?
Então são questões importantes que norteiam a vida cristã e sobre as quais nós iremos nos debruçar nessa lição. O tópico 1 nos fala sobre a ortodoxia versus a heterodoxia. São dois termos técnicos importantes, termos importantes para a teologia, e nós precisamos compreender a distinção entre eles, porque daí iremos discernir a preocupação do apóstolo Paulo com a invasão da heresia nas igrejas. É importante nós nos dedicarmos à apologética cristã. E quando eu falo de apologética, eu estou falando de defesa da fé. Mas só iremos conseguir defender a nossa fé se estivermos abalizados na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos dá esse sustentáculo. É a palavra de Deus que nos permite estar firmes ao ponto de conseguirmos zelar pela nossa fé. Vamos para o conceito de ortodoxia. Pela etimologia da palavra, significa aquilo que é direito, que é reto, que é certo. Uma definição técnica é, como destaquei aqui, é estar em absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Então, quando olhamos para o texto bíblico e falamos sobre ortodoxia cristã, estamos falando de estar em conformidades com os preceitos básicos da palavra de Deus, com os princípios norteadores da Bíblia Sagrada. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, guarde esse conceito que é importantíssimo. Um outro conceito que faz um contraponto é o de heterodoxia. Falando também acerca da etimologia da palavra, significa diverso. Então, heterodoxia nos remete à opinião diferente, divergente, que se opõe aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Então, perceba que a heterodoxia faz um contraponto com a ortodoxia. Porque enquanto a ortodoxia se preocupa em zelar por um princípio que está posto, a heterodoxia traz uma oposição a esses padrões. E para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência essas doutrinas de demônios que, desde a época dele, já tentavam ser implantadas, conforme 1 Timóteo 4:1. Portanto, a igreja deve ser ortodoxa e não heterodoxa. Perceba que sua advertência é um antídoto para nós, pois devemos nos fortalecer em unidade, doutrinariamente, para que sigamos aquilo que está estabelecido na palavra. Perceba que Paulo diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Antes, homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, foram quem trouxeram a mensagem. Então perceba, eu não posso interpretar a Bíblia a meu bel prazer. O que é que a Bíblia diz? Aquilo que ela quer dizer. O que precisamos fazer é nos debruçar para realizar uma boa exegese do texto. Ou seja, quando foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, com que objetivo foi escrito. Então, quando conseguimos levantar essas informações e à luz do Espírito Santo buscamos inspiração, iremos absorver de fato aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que nós achamos que a Bíblia diz. Então, precisamos nos cuidar, principalmente nesse sentido. O tópico 2 nos fala sobre a ameaça de corrupção doutrinária. E aqui vamos tratar sobre a advertência do apóstolo, quais os problemas de ordem doutrinária e as fábulas e genealogias intermináveis. Perceba, em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui outra vem de héteros, que significa diverso. Por isso, outras doutrinas não têm nada a ver com a genuína mensagem de Cristo. E esse zelo para preservar a sã doutrina é trazido em um contexto de homens sem escrúpulos
que não respeitavam o que estava sendo pregado. Eram lobos cruéis vestidos de ovelhas. Então perceba, naquela época, pessoas tentavam se infiltrar nas igrejas para minar a essência da mensagem que era pregada. Era uma tentativa de relativizar a mensagem anunciada, relativizar o texto da palavra de Deus. E a Bíblia não pode ser relativizada. Outros não queriam só relativizar, mas queriam mesmo confrontar e distorcer a mensagem. E Paulo adverte aos pregadores daquela época, aos cristãos daquela época, para que eles estivessem firmes na doutrina. E isso é um exemplo para nós hoje. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos e zelar pela mensagem da palavra. Quais eram os principais problemas de ordem doutrinária? Pessoas que tentavam infiltrar conceitos filosóficos, pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Falamos em lições anteriores acerca do gnosticismo, que era uma tendência para aquela época. Os gnósticos tentavam de todas as formas alcançar a Deus através do conhecimento pela filosofia, e eles usavam essa pregação para minar o conteúdo cristão. Outro aspecto que se mantinha firme e que afrontava a mensagem era o legalismo judaico, porque alguns novos cristãos ou alguns judeus que não aceitavam a fé cristã ou tentavam adaptá-la, queriam guardar todos os preceitos da lei, colocando um peso sobre os novos crentes. Queriam guardar as tradições, queriam guardar os dias de festa, queriam guardar os sábados, queriam lidar da mesma forma com os alimentos. E veja que Cristo estabeleceu uma nova dispensação, a dispensação da graça. Veja que Cristo cumpriu a lei, mas deixou claro que o principal da lei que deveria ser praticado era o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei que foi dada por Moisés apontava para o futuro que era Cristo. Cristo então cumpriu a lei e estabeleceu o novo pacto. Só que os judaizantes queriam trazer à tona tudo que foi redigido para Moisés, o que era uma descaracterização da fé cristã, que era pregada por Paulo. Há hoje igrejas que ainda defendem a banalização da graça. Vivem licenciosamente. Outras querem confundir a liturgia cristã com a liturgia judaica. A moral cristã com o legalismo judaico. Precisamos entender que estamos vivendo numa nova dispensação, num novo pacto. Outro aspecto são as fábulas e genealogias intermináveis. Veja que naquela época haviam pregações que iriam induzir os irmãos para culto aos anjos, conforme Paulo descreve lá em Colossenses 2,18, e propagavam fábulas e lendas. Outros que se atinham à questão da genealogia. Aí você me pergunta em que aspecto, pastor? Porque para o judeu era importantíssimo saber qual era a origem de uma pessoa. Por isso que se diz que Jesus era da raiz de Davi, para dar credibilidade, no sentido de que Judá era uma tribo da qual eram provenientes reis. E Jesus faz parte dessa tribo. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu Mateus, podemos perceber que Mateus se direcionou aos judeus e por isso ele começa o seu texto falando acerca da genealogia. É como a característica de pessoas que moram no interior. Fulano, filho de quem? Neto de quem? Então isso era muito importante. Só que a Bíblia não nos ensina a nos prendermos a isso. Porque podemos perceber que na própria genealogia de Jesus foram enxertadas pessoas que aos olhos humanos não seriam dignas de estarem ali. Por exemplo, Raabe, que era uma prostituta. Então, fábulas, genealogias não fazem parte da essência do que é o Evangelho. Não podemos
perder tempo com essas coisas que são infrutíferas. O conhecimento da Escritura não é para ostentar nenhum tipo de vaidade pessoal ou costume ou capacidade intelectual, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Guarde isso. Nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Esse é o principal objetivo do conhecimento das Escrituras. Vamos caminhando. Tópico de número 3. A igreja como guardiã da sã doutrina. E aqui iremos tratar sobre igreja como coluna e firmeza da verdade, o objetivo do zelo pela sã doutrina e a primazia do amor. Falando sobre igreja como coluna e firmeza da verdade, podemos caracterizar isso de forma muito evidente porque a própria Bíblia traz isso através de palavras do próprio apóstolo Paulo. Porque a igreja tem essa característica. A igreja é, de fato, coluna e firmeza da verdade. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo traz esse aspecto. E esse aspecto fica muito evidente se nós formos observar todo o panorama do Novo Testamento. Iremos perceber que Deus instituiu a igreja com a função primordial de nos fazer entender que fomos escolhidos por Ele e que a igreja faz parte da essência da mensagem pregada. Me permita colocar aqui na tela, para que você possa acompanhar essa referência de 1 Timóteo 3,15. Perceba aqui. Já é na tela. Eu vou ler a partir do 14. Diz assim: escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Preste atenção, redobre sua atenção. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha a natureza da palavra de Deus. Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Característica de igreja. Portanto, diante das falsas crenças, precisamos nos pautar no que é a igreja. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso que a igreja mantém e defende a sã doutrina. Então isso tem que estar muito patente aos nossos olhos. Outro aspecto é o objetivo do zelo pela sã doutrina. E aqui vale destacar 1 Timóteo 1,5. Eu quero até destacar também esse texto para você. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Me permita destacá-lo para que você possa ver o que está escrito e o teu aprendizado fique bastante frutífero. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa. Qual o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Isso precisa estar claro. A finalidade da defesa da doutrina, da apologética cristã, é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino ele tenta deturpar isso. Gera divisões, gera contendas, gera afastamentos. Logo, não pode haver cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Por isso que devemos ser ortodoxos, segundo os princípios da palavra. E um terceiro aspecto para nós concluirmos a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor, como foi lido aqui. O amor que procede de um coração puro.
Então, esse amor que Paulo demonstrava pela igreja, esse amor que Paulo demonstrava pela doutrina, zelando por ela, este amor que nos faz combater os falsos mestres e os falsos ensinamentos. O amor é o antídoto perfeito para isso, porque ele procede de dentro para fora. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito, gerando pureza interior. Pois um coração que está sujo, um coração onde habita pecado, não pode agir com amor. Já um coração limpo diante de Deus, vê as coisas espirituais com transparência, tem discernimento, está em comunhão com Deus. No amor não há lugar para imparcialidade, pois nele se cultiva a boa consciência. Não há lugar para simulação, nem fingimento e hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida, conforme foi lido em 1 Timóteo 1,5. Então a igreja é a guardiã da sã doutrina. A igreja tem esse objetivo. A igreja não se deixa levar pelos falsos ensinamentos. Então, guardemos essa mensagem no nosso coração e que ela possa gerar frutos em nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa cumprir na sua vida tudo o que tem prometido e que você seja vitorioso na presença do Pai, que você seja abençoado, que o Senhor possa cumprir na tua vida o que tem prometido, que você guarde a sã doutrina, porque a sã doutrina fará toda a diferença na sua trajetória, na sua caminhada e na responsabilidade que nós precisamos ter e cumprir, que é de zelar pela fé cristã. Portanto, concluímos dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, é fonte genuína para a doutrina cristã, por isso precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivemos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que Ele possa cumprir na tua vida tudo que tem prometido e que você tenha uma semana vitoriosa para a glória de Deus. Aguardo você na próxima lição. Um grande abraço, fique na santa paz do Senhor Jesus.